Bom, boa noite, gente. Hoje nós estamos iniciando o nosso sexto encontro do mês de conscientização da miastenia graves, do projeto Desvendando a Miastenia, a fraqueza que une força e conecta histórias. Sejam todos muito bem-vindos. Esse projeto é idealizado aí por mim e pela Tilena. Eu acho que ela caiu. Ela estava aqui com a gente, mas eu acho que ela caiu. E hoje nós teremos o doutor Eduardo esclarecendo para a gente aqui algumas dúvidas sobre miastenia e gestação, né? Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. E nós teríamos também o doutor Diego, só que ele teve um imprevisto, me avisou hoje à tarde que teve um imprevisto lá de última hora e não vai conseguir participar com a gente. Mas, doutor Eduardo, desde já te agradeço que, assim que eu fiz contato, prontamente você atendeu, né, se disponibilizou a estar aqui conosco, disponibilizando seu tempo, todo o seu conhecimento. E, sem maiores delongas, eu passo para você a palavra, depois, quando a Tilena entrar, no final ela faz aí os agradecimentos dela, tá bom? Não, tá certo. Obrigado a você pelo convite. É sempre um prazer poder ajudar aí, né, com informação. Né? Acho que hoje em dia, numa época que a informação é tão acessível, o importante é a gente ter informação de qualidade. E eu acho que o seu Instagram, né, suas mídias, eles fazem isso. Isso é muito importante. É um prazer poder ajudar com isso. Eu já posso começar a falar sobre miastenia de gestação? É isso? Desculpa. Só um minutinho que a Tilena conseguiu conectar agora. Eu vou passar a palavra para ela, só um minutinho. Pode ficar à vontade, a ti. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Obrigada a bem. todo mundo que está aqui mais uma noite, né? Na noite de São João, para a gente aqui da Bahia. Não sei como é para vocês, né? Mas muito obrigada por estarem com a gente de novo. Muito obrigada, doutor Eduardo, por disponibilizar para a gente um pouquinho do seu tempo, tá bom? Um pouquinho do seu conhecimento. Que seja mais uma noite de muita aprendizagem, de muita conexão e de muito amparo também, né? Que os nossos encontros, eles costumam ser muito de amparo, muito de acolhimento. Que seja mais um desses. Tá certo? Bethânia tá aí toda de Covid, toda saindo, já se recuperando, mas aqui firme e forte com a gente. Gratidão, tá, B? Imagina, imagina. Vamos Bom, nessa. muito obrigada a todos. Doutor Eduardo, pode ficar à vontade agora. Não, tá. Então, a ideia é a gente fazer agora, né, falar um pouco sobre miastenia e gestação, né, falar das principais questões relacionadas a esse, vamos dizer assim, a esse capítulo das peculiaridades da miastenia, né, que seria a questão da gestação, mas depois a gente abre para perguntas. Parece que, pelo que a Betânia falou, já tem até algumas perguntas já prévias que as pessoas mandaram, a gente vai respondendo aos poucos. Então, eu vou só compartilhar aqui uma breve apresentação, só para um apoio para a gente poder falar melhor. Só para eu não consigo ver as duas coisas. Alguém me confirma que está dando para ver? Tá ok, doutor. Tá ok? Então, aqui, né, falando da gestação, acho que o principal, a pergunta muito frequente essa pergunta, né, das pacientes miastênicas, se miastênica pode engravidar, né? Então, a resposta mais rápida é claro que sim. Na primeira pergunta, a resposta mais rápida é sim, pode engravidar. Não há uma contraindicação. Eventualmente, há algumas pacientes que têm piora dos sintomas, mas não é sempre que há. E essa piora ainda pode ser compensada quando ela existe. Tem bastante trabalho sobre gestação e miastenia. Poderia ter mais, mas tem alguns já. Tem uma literatura relevante que mostra que entre 30% e 50% das gestações tem uma intensificação dos sintomas. Geralmente, essas alterações, né, geralmente elas são mais perto do parto. Então, é aquele período em que a gestação ela já está mais importante, né, já está um peso maior para a mãe, né, no final da gestação, e também
quando eu falo periparto, perto do parto não é exatamente antes, pode ser um pouco antes, mas principalmente logo após e no primeiros mês aí após o parto, né? É quando tem uma queda hormonal importante, e além disso é quando a mãe, né, na maioria das vezes, acaba ficando muito tempo com sono ruim, né, por conta de ter um recém-nascido, pegando peso, estresse, né, principalmente o primeiro filho, é uma carga estressante muito relevante, né, para a paciente. Então, isso tudo contribui, sim, para piorar os sintomas. Então, por isso que a maioria é nesse período perto do parto, né. Algumas pacientes até, né, isso não tem muitos estudos, começo da gestação até melhora um pouco dos sintomas, né. Geralmente a piora vem, independente de ter melhorado ou não, a piora vem mais na terceira parte, né, no terceiro trimestre de gestação, principalmente perto do parto. Um risco maior é visto quando as minhas clínicas engravidam antes de 2 anos da doença. O primeiro ano, especificamente, mas os primeiros 2 anos, eles são os anos mais ativos da miastenia. Então, essa mudança hormonal, mudança imunológica que ocorre na gravidez, às vezes pode fazer com que a miastenia, é mais fácil fazer com que a miastenia se exacerbe nesse período que ela está mais ativa. Né? Não que depois de 2 anos tudo volte ao normal na vida do paciente, não é isso, mas a doença fica menos ativa e ela já se mostra assim, que ela não progride mais do que da onde ela já foi, do que já se mostrou geralmente, né? Então, antes dos 2 anos engravidar seria um risco maior de ter piora dos sintomas na gravidez. E também aquelas pacientes que tiram a medicação, às vezes tem algumas medicações que são contraindicadas mesmo na gravidez. Então, os pacientes que tiram a medicação também acabam tendo um risco maior, inclusive de crise miastênica. Que crise miastênica, né? Quando a gente fala tecnicamente crise miastênica, não é qualquer piora. Crise miastênica é uma piora relevante, importante o suficiente para o paciente precisar, por exemplo, de uma ventilação mecânica. Então, isso seria o pior que pode acontecer com o miastênico, né? Ele precisar de uma ventilação mecânica, a miastenia não passa daí, mas o maior risco para isso são, então, as mães que acabam tendo que retirar a medicação por conta da gravidez. Por isso tudo, né, por essas coisas que a gente já sabe, o que a gente recomenda? Olha, se você puder, né, vamos planejar essa gravidez. Vamos planejar, vamos escolher o melhor momento para diminuir ao máximo o risco. Né? Lembrando que 50 a 70% das pacientes não pioram. Depende do trabalho, mostra que 70 a 50% das pacientes, 50 a 70, né, não pioram na gestação, ou seja, a maioria, ou pelo menos metade, continuam igual estavam antes de engravidar. Mas, se a gente conseguir planejar o melhor momento, a gente aumenta essa chance de não piorar, né, acima de 70%, geralmente. Então, qual seria o melhor momento? Primeira coisa, esperar 2 anos de doença, deixar a doença estabilizar mais, se puder. É claro que cada pessoa tem o seu planejamento, tem várias coisas, às vezes a gravidez não é planejada, mas se possível fazer isso, esperar pelo menos 2 anos. Ajustar a medicação com medicações que são compatíveis com a gravidez, compensar a miastenia com medicações que são compatíveis. Às vezes, isso implica em deixar uma dose maior, por exemplo, de corticoide, para não usar imunossupressor, que a maioria dos imunossupressores, eles são contraindicados na gravidez. Então, o corticoide tem muito mais efeito colateral que os imunossupressores, mas se a gente está planejando uma gravidez, às vezes vale a pena, por exemplo, fazer isso, né? Porque o corticoide, ele é compatível com a gravidez. Depois que acabar a gravidez, a gente reajusta e entra com um imunossupressor, por exemplo, para diminuir, sim, o corticoide, por exemplo. O importante é isso. Deixar as medicações compatíveis com a gravidez e deixar a paciente compensada. A paciente compensada, ela tem menos risco, né, da gravidez. Ela já bem dos sintomas da miastenia. E os medicamentos, né?
Quais que são seguros? Então, os mais usados para miastenia, né, o Mestinon, né, a piridoximina, né, que aqui no Brasil é o Mestinon, e a prednisona, né, que é o corticoide, eles são seguros na gravidez e também na lactação, não tem problema. O micofenolato e o metotrexato, eles são os piores. Eles são os que mais têm risco de malformação grave no feto. Deixa eu só fazer um parênteses para não gerar grande pânico. Quando eu falo que mais tem risco, para a gente colocar em perspectiva, né? Veja, o normal de risco de malformação, tomando nada, sem nenhuma doença, normal, uma gravidez normal, o risco é geralmente em torno de 1%. Tem algumas variáveis, depende da idade da mãe, depende de um monte de coisa, mas em geral, grosso modo, em torno de 1%. Alguns estudos falam um pouco menos, mas vamos arredondar para 1%. Esses remédios que pioram muito, a chance vai para 4%, 5%, né? Nunca chega a 10%. Ou seja, mais de 90% de chance de dar tudo certo. Então, também quero deixar, não quero criar pânico, né, em ninguém, mas lógico que aumentar 4, 5 vezes um risco de uma malformação, né, num feto é uma coisa que a gente não quer, e a gente sempre evita, então, esses remédios principalmente. O metotrexato em lactantes, né, que tem bebês que estão amamentando. Sempre importante, né, apesar da prednisona, né, a gente colocar aqui que ela é segura, é sempre importante falar que ela aumenta o risco de diabetes, né, e diabetes gestacional. Então, precisa manter aí, né, um olho nisso, manter uma monitorização mais rigorosa, né, no diabetes gestacional para quem usa corticoide. O imunossupressor mais usado na miastenia é uma controvérsia, que é a azatioprina. Alguns trabalhos colocam ela como segura, mas na maioria das indicações, né, os órgãos que avaliam segurança de remédio para gravidez colocam ela como não segura. Então, ela é uma controvérsia. Isso mostra que, pelo menos, ela tem risco mais baixo que a maioria que já estão, né, que não tem a controvérsia, que é, por exemplo, o micofenolato e o metotrexato. Então, a azatioprina, se você puder evitar, trocar por um corticoide melhor, mas se tiver também, não é o caso de você, quando engravidar, tirar de uma hora para outra, aumentando assim o risco de crise miastênica na gravidez. Como a gente falou, as pacientes que retiram a medicação são aquelas que têm mais risco. Então, a azatioprina, por ela parecer ser segura, alguns estudos mostrarem uma boa segurança, a gente acaba tendendo a não retirar, embora se puder trocar antes, melhor, né? Ou se puder evitar, sem essa retirada desprogramada no meio da gravidez, né? Aí, claro que a gente vai fazer, tá bom? Então, isso é da azatioprina. E se precisar, né, numa eventual crise miastênica, precisa fazer uma imunoglobulina ou plasmaférese. Esses são seguros, tanto um quanto o outro são plenamente compatíveis com a gravidez, sem problemas. E, né, mesmo que o paciente esteja, né, que ela esteja super bem, super compensada, o recomendado é que se espere pelo menos 3 meses após o parto, antes de reduzir a medicação. Porque é o período, né, que a gente fala perto do parto, é o período que tem mais riscos, né, da paciente descompensar. Então, o recomendado é se esperar 3 meses para os hormônios se assentarem, a toda a mudança imunológica da grávida também se assentar. Então, é um momento que a gente acaba recomendando antes de reduzir qualquer coisa. E, né, grande preocupação das mães também não é só com elas, né, claro, é com o feto, né, com o bebê que vai nascer. Então, as complicações são muito raras, tá? Podem acontecer, mas sempre menor que 5% na maioria dos estudos. A mais comum é a artrogripose, que a gente fala. A artrogripose é quando as articulações, elas ficam, o bebê nasce com problemas nas articulações, né? Isso se dá por baixa movimentação do feto. Ele fica muito tempo numa posição só, e então, com o crescimento, com o desenvolvimento do feto numa posição só, vai enrijecendo as articulações naquela posição.
e aí o bebê nasce com as articulações duras. Isso se dá por baixa movimentação do feto. Qualquer coisa que leve a baixa movimentação do feto pode levar a isso que a gente chama de artrogripose, certo? Então, quando, no meio da gravidez, durante a gravidez, a mãe acaba passando muito anticorpos, antireceptores de acetilcolina, principalmente, para o feto, então ele desenvolve uma miastenia com os anticorpos da mãe, né? E aí, então, ele acaba se mexendo menos e tem a artrogripose. Isso não é comum, a passagem de anticorpo durante a gravidez, ela não é regra, assim, passar em quantidade significativa, e também precisaria ter um nível de anticorpo relativamente grande, é o que se acredita, para poder acontecer isso. Mas, principalmente mães que já tiveram isso, é recomendado que você, então, nesses casos, você vise baixar bastante o nível de anticorpo fazendo durante a gravidez plasmaférese e imunoglobulina. Uma outra coisa é que, por isso, né, por essa questão, que se recomenda fazer o pré-natal como um pré-natal de risco, com exames frequentes, sempre monitorando, principalmente a movimentação do feto, sempre vendo que ele está se movimentando bem, né, que não tem risco dessa artrogripose. Quando a gente fala estatisticamente, né, coloca, na estatística vê-se também que a chance de morte fetal e aborto espontâneo acaba sendo um pouco maior em pacientes com miastenia, sem que a gente tenha uma relação explicada disso, assim, de por que a miastenia levaria a isso. E qual tipo de parto, né? Qual tipo de parto que se recomenda para pacientes miastênicas que estejam grávidas? Em geral, a recomendação é sempre estimular, sempre encorajar o parto normal mesmo, né? Claro que aqui a gente está considerando a paciente compensada, mas é melhor para a mãe e é melhor para o bebê o parto normal. Mas claro que aqui, né, não é uma condição, né, mãe miastênica não é uma condição para se fazer parto domiciliar ou em unidades que são lideradas por parteiras sem médico assistindo o parto, né, porque tem riscos de complicação, né, tanto com a mãe quanto com o feto. A gente viu, não são absurdos os riscos, mas eles existem, então a gente tem que tomar cuidado justamente para diminuí-los, né. Então, apesar de se, né, recomendar parto normal em unidade hospitalar. Para fazer cesárea, a gente coloca aqui a indicação obstétrica. O que significa isso? De acordo, se precisar, por outros motivos da questão do parto em si mesmo, se é um parto difícil, não estiver progredindo, aquelas indicações de cesárea normal, elas continuam valendo para a miastenia, certo? Mas, embora isso não seja uma recomendação em todas as sociedades, em todos os artigos oficiais da literatura, em geral a gente acaba recomendando assim, evitar um trabalho muito prolongado, certo? Um trabalho de parto muito prolongado, que a mãe se exauste ali, fazendo muita força, não pelo feto, mas pela mãe, que vai acabar, isso pode gerar uma descompensação importante da miastenia, e eventualmente até uma crise miastênica, nesse período que é o mais perigoso, né, para paciente miastênica. Então, a gente recomenda evitar um trabalho muito prolongado, embora alguns autores até colocam que para fazer normal, igual se não tivesse miastenia, mas a gente acaba recomendando esse cuidado. Se for fazer cesárea, tem as questões anestésicas que valem para qualquer cirurgia. Então, qualquer cirurgia tem que evitar blocador neuromuscular, tem aquela questão de opioides sedativos, né, que podem piorar também os sintomas, tem que ficar atento com isso, e o magnésio, evitar usar o magnésio, que é usado muitas vezes em eclâmpsia. Claro que eclâmpsia, dependendo do estágio que ela estiver, ele é um risco de vida à mãe, né, e às vezes até pro feto. Nesse caso, se precisar magnésio para controlar a eclâmpsia, aí tudo bem, precisa colocar em ventilação mecânica, garantir que o paciente não vai ter nenhuma complicação maior da miastenia, e aí então você faz magnésio e trata a eclâmpsia, e depois a gente trata a miastenia. Mas em geral, se não for essa situação de último caso, evitar o magnésio, que piora muito a miastenia.
Bom, e o recém-nascido, né, já não é mais feto, já saiu do útero, o recém-nascido, o bebê, aí ele precisa de acompanhamento, né, precisa ter um pediatra avaliando, porque ele tem um risco de tudo que a gente chama de miastenia transitória neonatal. Então, miastenia transitória neonatal, como o próprio nome diz, é transitória. Ela dura um período ali, mais ou menos umas 3 semanas. Pode, né, ter alguns casos mais prolongados, pode chegar até 2, 3 meses, mas em geral 3 semanas no máximo é o que dura essa miastenia transitória. Como é que funciona isso? É por conta dos anticorpos da mãe, que na hora do parto é a hora que mais troca sangue, né, da mãe com o feto ali, o recém-nascido, na hora do parto. Então, nessa hora pode passar muito anticorpo da mãe miastênica. Se isso acontecer, enquanto o anticorpo estiver circulando no bebê, ele pode causar, assim, uma miastenia. Mas esse anticorpo, como não é o bebê que produz, ele tem uma vida útil ali, uma validade, vamos dizer assim. Então, depois de mais ou menos umas 3 semanas, ele acaba sendo eliminado e aí já não tem mais nenhum sintoma disso. Nesse período, a maioria das vezes, os sintomas, eles são leves. O bebê fica um pouquinho mais molinho, uma dificuldade um pouco maior para amamentar, mas na maioria das vezes não precisa nem tratar, só observar, ver se não vai ficar uma coisa mais importante. Quando começa a ter, tipo, não está conseguindo mamar, ou está começando a ter um pouquinho de falta de ar, muito cansado, aí você precisa tratar. O tratamento é o Mestinon, na maioria das vezes isso resolve. Toma um Mestinon, né, a piridoxina, até acabar, né, a miastenia transitória, e em geral é o suficiente. Em casos graves, então a raridade da raridade, pode ser que precise, então, fazer uma plasmaférese no bebê. Mas é muito raro acontecer isso, mas saibam que, se acontecer, tem também um tratamento para resolver e garantir a vida e o bem-estar do bebê, certo? Então, pode acontecer alguma complicação, sim, depois do parto, no bebê, mas é perfeitamente tratável. Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Doutor Eduardo, foi ótimo. Acho que você parou o compartilhamento. Doutor Eduardo, foi excelente, assim, super objetivo, esclareceu várias dúvidas. Eu já aprendi muito aqui, né, tia? A gente até comentou aqui já que nós aprendemos muito. Já tivemos algumas perguntas aqui no chat do próprio site aqui, eu vou fazer as perguntas para você, e algumas perguntas que eu recebi também, tanto relacionadas à gestação, aí primeiro eu vou tratar sobre essas perguntas, que a gente já está falando sobre esse assunto, e depois tem algumas perguntas que são mais diversificadas sobre outros assuntos, se você puder já esclarecer para a gente também, tá? Gente, mas novamente, eu queria agradecer a presença de todos, e eu queria fazer até um agradecimento especial hoje, que é a Lídia, que está aqui com a gente, né? A Lídia representa aí a ABRAME, que é a Associação Brasileira de Miastenia Graves. Se vocês ainda não conhecem o site, é só procurar aí, né, Lídia? Se você até quiser falar um pouquinho para a gente sobre a ABRAME, é uma honra muito grande para a gente, né, Ati? Tê-la aqui com a gente hoje. Parabéns pelo trabalho, pela semana de conscientização que vocês fizeram lá na ABRAME também. O doutor Eduardo também participou lá, né, doutor Eduardo? Quem não assistiu, está salvo no YouTube. Então, e Lídia, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem por meio da ABRAME. Se você quiser falar uma palavrinha, pode ficar à vontade. Pode ser agora? Deixa eu abrir minha câmera. Tá joia. Bem, eu não estava preparada para isso, tá? É bom assim, é de surpresa. Mas vamos lá. Então, o Eduardo nunca fala, o doutor Eduardo é nosso diretor científico da ABRAME, e esse ano ele está tendo bastante trabalho, né, doutor Eduardo? Nós, graças a Deus, é um sonho que está se realizando, do mês de junho nós fazermos realmente um trabalho de conscientização. O ápice do nosso trabalho, até o momento, foi ontem, com a iluminação da Fiesp, escrito Mês de Conscientização da Miastenia Graves. Foi bem legal estar lá, fizemos história novamente, e para o ano que vem nós já estamos com uma grande programação sendo feita, e, se Deus permitir, presencial, mas a forma online eu acho que veio para ficar, porque une o Brasil, né, Betânia? Através do online.
você pode entrar no nosso site, que é o www.abrame.org.br, e lá você vai ter todas as informações da miastenia, tanto direitos, tem vídeo contando a nossa história, toda a programação que a gente fez essa semana vai estar disponível no nosso canal, que você pode ir assistindo aos poucos. Parabéns para a organização de hoje, é sempre muito importante estar falando de miastenia, é de grão em grão que a gente consegue as coisas, né? Tem o ditado popular que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. No nosso caso, de grão em grão, a gente vai conscientizando as pessoas da miastenia, o que ela é, o que, né? Então, é bem importante mesmo. Acho que seria isso. Parabéns a todos. Qualquer outra coisa que queiram saber da Abrame, eu estou aqui. Ótimo, Lídia. Muito obrigada pela participação aí. Desculpa ter te pegado de surpresa, né? Que eu nem perguntei para você antes, mas... Eu estou toda relaxada aqui. Não, imagina. Tenha certeza que nós estamos muito felizes e lisonjeadas com a sua presença aqui. Eu e a Tilena, vou passar a palavra também, mas em nome dela eu já digo que nós estamos à disposição da Abrame, até mesmo para fazer coisas juntas, porque quanto mais unir forças, mais a gente vai conseguir conscientizar, né? Então, pode contar com a gente aí para o que precisar. Ti, pode falar um pouquinho antes da gente passar para as perguntas? Bê, você já falou por mim, é muito isso. Eu acho que nós até deixamos de fazer uma semana, né, para não atrapalhar, assim, para não dividir público, para que as pessoas pudessem participar dos dois eventos, né? E a ideia é essa, Lídia. Muito obrigada, tá? Por estar aqui também na nossa live, no nosso evento. E é como você falou, é de grão em grão que a gente vai alcançando mais lugares e nos conscientizando mais, né, do que é importante, do que a gente precisa saber, de qual o caminho que a gente precisa seguir para ter uma vida mais confortável, mais saudável. Só gratidão mesmo, tá? Nós é que agradecemos. Ótimo, então. Doutor Eduardo, vamos voltar aqui. Eu vou fazer as perguntas que estão aqui no chat, tá? E depois eu faço as que eu recebi pela caixinha lá do Instagram. A Juliana mandou aqui. O uso de corticoide não aumenta o risco de parto prematuro? Não, o que está ligado mais ao corticoide é um risco de menor crescimento fetal, mas de parto prematuro não necessariamente. Mas, assim, é um menor crescimento sem grandes repercussões, né? E também, claro, uma vez que tiver diabetes, aí sim, aumenta o risco, né? Mas o corticoide em si, por si só, não. Ótimo. A Irã perguntou, endometriose tem algo a ver com miastenia? Não. Endometriose não tem muito a ver com miastenia, não. É uma coisa meio separada. Tá. Mas, claro que endometriose não é raro, né? É uma doença relativamente comum, causa muita dor, tudo, e dependendo de onde for esse tecido ectópico, pode ter outros sintomas, mas, ou seja, o paciente miastênico não está livre de ter endometriose também, né? Uma coisa não protege da outra. Mas não quer dizer também que se tem endometriose tem alguma coisa a ver com a miastenia, né? A miastenia causou endometriose. Uma não aumenta o risco de ter a outra. Ótimo. Adriele, eu adquiri a miastenia gravis na gravidez e minha filha nasceu prematura. Foi por conta da miastenia? Lembrando que o diagnóstico veio após o parto. E, inclusive, doutor, eu até faço um acréscimo aqui, porque eu já li relatos de outras pessoas, até lá no meu Instagram mesmo, falando assim, eu engravidei e logo após veio o diagnóstico da miastenia. Tem alguma relação entre miastenia e gravidez depois da gestação? Não, é o contrário, gravidez e miastenia depois da gestação. Esses casos podem ser duas coisas, né? Pode ser um caso que tinha uma miastenia muito leve e que aí não se percebia ou não se dava atenção aos sintomas, e com a piora que eventualmente vem na gravidez, aí fica tudo mais claro. Ou pode ser que a própria gravidez, né, a mudança, porque na gravidez tem uma mudança importante da questão imunológica, além também de uma variação hormonal importante que no começo até parece que beneficia, no começo da gravidez, a mudança hormonal que tem parece até que beneficia a miastenia. Mas, de qualquer forma,
depois no final, a queda importante hormonal, que tem a mudança importante que tem no final da gravidez, isso acaba piorando de fato a miastenia e também aquele estresse, como a gente falou, estresse tanto físico quanto emocional do pós-parto. Mas além disso, tem uma mudança imunológica na gravidez, que, principalmente no final, pode ser que isso seja um gatilho para uma doença autoimune surgir. Não significa que não iria surgir nunca se a paciente não tivesse engravidado. Provavelmente, o que a gente acredita hoje, teoricamente, é que algum outro gatilho provavelmente iria surgir ao longo da vida, ou uma infecção, né, ou uma gripe, ou algum outro gatilho imunológico. Entendi. E a questão do filho do parto prematuro, tem alguma relação com a miastenia? Se for uma miastenia relevante, assim, que levou a fraqueza, um estresse maior, ou dependendo do remédio que precisou usar, pode ser sim. Tá, e ela mandou outra pergunta falando assim, se eu tiver outra gestação, corre o risco de ser prematura novamente? Se tiver descompensada a miastenia, tem um risco maior. Se tiver tudo certo, o risco é menor. O risco sempre vai haver, mesmo sem miastenia, não é verdade? Então, a gente está falando aqui em manejo de aumentar ou diminuir o risco. Então, o paciente miastênico decide ter um novo filho, um outro filho, no caso dela que já teve um parto prematuro, é mais recomendado ainda planejar direitinho, a questão dos remédios, fazer tudo no melhor tempo. Ótimo. A Juliana mandou aula maravilhosa, doutor Eduardo, obrigada. A Aninha Alejandro, eu acho que é sua paciente, ela falou, não tenho nem palavras para agradecer ao doutor Eduardo, pois moro tão longe, mas mesmo assim ele me ajuda com as minhas dúvidas. Eu não sei se é sua paciente ou você atende ela, responde Instagram, né, esclarecendo dúvida. Eu acho que é o filho dela. Ah, tá, entendi. A Márcia Ramos, a Marcinha, ela falou exatamente isso que você está falando aí, né, sobre a doença autoimune pós-gestação, que ela tem neuromielite e miastenia. Ela está falando que a neuromielite dela, o diagnóstico foi pós-gravidez. Neuromielite é uma doença que está relacionada com miastenia, assim, uma aumenta um pouquinho o risco de ter a outra. São duas doenças raras, né, então se você pegar a incidência de neuromielite na população, ela é pequena, mas entre os miastênicos é um pouco maior, e vice-versa, né, a miastenia também, em quem tem mielite, é um pouco maior. Então, há uma associação, o tipo de erro imunológico que ocorre nessas duas doenças autoimunes semelhante. E a gravidez tem o mesmo papel nas duas. Entendi. Aproveitando que você falou sobre a relação entre miastenia e neuromielite, nem é uma pergunta que está aqui, mas é uma dúvida minha, né, já que você disse que tem essa relação. Coincidentemente, eu conheço duas pessoas que têm neuromielite e têm miastenia. A pessoa que tem neuromielite, ela tem essa propensão a desencadear miastenia e vice-versa? Sim, foi isso que eu tentei explicar, assim, como o erro, porque é o seguinte, o que acontece? Essas pessoas, provavelmente, que têm mais de uma doença imunológica, elas têm uma predisposição genética, né, a fazer esse erro imunológico, certo? Porque a doença autoimune é um erro imunológico. Você começa a reconhecer uma estrutura do seu organismo como se não fosse o seu organismo. Entendi. Existem várias formas desse erro ocorrer, tá? Não é só um tipo de erro. Então, esse problema na miastenia graves autoimune, ela é semelhante com o da neuromielite ótica. Então, algumas pessoas têm essa predisposição a ocorrer esse erro. Esse erro também pode ocorrer sem essa predisposição, mas as pessoas que já têm essa predisposição, ocorre de uma forma que leva à miastenia e à neuromielite ótica, ou, por exemplo, a lúpus, ou, por exemplo, a vitiligo, a doença de tireoide, Entendi. a artrite reumatoide, né? Há outras doenças autoimunes, né? Essas que eu citei são as mais relacionadas. Entendi. Obrigado, doutor. A Tilena, ela perguntou, a Irã acrescentou que esclerose também estaria nessa lista de doenças aí? Esclerose é uma polêmica, né? Esclerose múltipla, imagina que ele esteja falando, né? Esclerose múltipla, teoricamente, até onde a gente conhece, porque a miastenia graves, a gente conhece muito bem todos os mecanismos imunológicos, né? Todos não, mas quase todos os mecanismos imunológicos envolvidos na doença. É uma doença que a gente conhece muito bem, do ponto de vista do que acontece imunológico. Na esclerose múltipla a gente conhece bem, mas não tão aprofundado.
Pelo que mais se conhece, o tipo de erro imunológico é diferente, o tipo de alteração imunológica que tem na esclerose múltipla do que a miastenia. Mas, estatisticamente, a gente vê que realmente não é como essas que eu citei, como a neuromielite, como não é tão frequente ter essa associação, mas parece que tem sim uma certa associação entre esclerose múltipla e miastenia, sim. Entendi. Voltando para a questão da gestação, a Tilena perguntou aqui: existe exame específico para ser feito durante a gravidez para saber se o feto está sendo muito afetado? A questão da movimentação que você falou. A movimentação, monitorar a movimentação é importante, tá? E aí, por isso que é recomendado fazer acompanhamento. É como um pré-natal de risco mesmo. É o pré-natal de risco. O que isso significa? Significa fazer ultrassom mais frequentemente, fazer cardiotoco mais frequentemente, olhar de pertinho, ali, ter consultas mais frequentes mesmo. E não é assim, porque no mundo ideal, né, às vezes não dá para fazer isso, por exemplo, em ambiente de SUS, mas no mundo ideal, às vezes é bom fazer um anticorpo, porque tudo indica que os níveis de anticorpos muito altos tendem a ter um risco maior de ter essas complicações. Mas no SUS isso é inviável de fazer, por exemplo. Entendi. A Aninha falou que é isso mesmo, que é o filho dela tem miastenia congênita. A Débora está dando parabéns pelas explicações, prático e super esclarecedor. E a Marcinha, que explicação excelente. Obrigada, doutor. Eu vou abrir aqui agora o arquivo que está com as perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas, também relacionadas ainda à gestação. Depois eu passo para as outras, que são relacionadas aos assuntos diversos. Tive o meu primeiro filho por cesariana, porém gostaria de perguntar se posso ter filho normal, visto que minha única queixa é diplopia. Você até já falou sobre isso no momento da sua apresentação, né? Sobre a questão do parto normal, vai depender muito se a pessoa está estabilizada. Ela está falando, queria ter um segundo filho, porém normal, visto que meu primeiro parto foi uma experiência muito ruim. Você tem alguma coisa que você deseja acrescentar, doutor? Eu não tenho certeza que eu entendi o que ela quis dizer. Ela quer ter um parto normal, isso? Não, na verdade, isso. Ela quer ter, é que ela tá falando que ela teve o primeiro filho de cesariana e teve uma experiência muito ruim. E ela tá querendo saber se ela pode ter um parto normal agora, tendo em vista que o único sintoma dela é diplopia. Até onde eu sei, essas coisas às vezes mudam, tá? E não é a minha especialidade. Até onde eu sei, a maioria dos obstetras preferem, tem uma tendência maior de fazer cesárea quando o primeiro parto já foi cesárea. Não sei se isso ainda se mantém assim, mas tirando essa parte, falando só pela miastenia, se ela tiver compensada, a chance de conseguir fazer parto normal é muito maior, né? Muito maior. Uhum. Tá. Sobre o medicamento, você já falou, perguntando sobre mestinol e azatioprina. Aí eu pergunto sobre o ciclosporina. Ele é arriscado engravidar? Estou fazendo uso de ciclosporina? Ciclosporina, sim, ele é contraindicado na gravidez. Um pouco menos de incidência de uma formação do que o metrexato e o micofenolato, mas ele é contraindicado na gravidez. O tacrolimus também, que é outro que pode ser usado, também é contraindicado. Entendi. Aí, nesse caso, então... Mas, assim, veja... já vi casos que engravidaram tomando essas medicações e tudo deu certo. Então, como eu falei, aumenta o risco, mas é que o risco é pequeno, então 5 vezes 1% é 5%, ou seja, 95% de dá tudo certo. Mas é uma coisa, um risco que a gente não quer aumentar de jeito nenhum. Então, se a gente puder escolher, tirar mesmo. Ótimo, tá. Uma outra pergunta aqui, que as outras você já até respondeu. Tem uma filha com miastenia, posso ter outro bebê com a mesma patologia? Essa é uma pergunta importante. Ela não tem a ver exatamente com gravidez, né, mas tem a ver com genética, vamos dizer assim, né, porque então, ela tem uma filha que tem miastenia, então é a mãe de uma paciente, ou de um paciente, uma filha, né? É filha. Uhum. Então, o risco de você ter miastenia graves, autoimune, porque assim, agora aqui é uma coisa que é difícil de explicar. Porque tem uma miastenia congênita, que é a miastenia genética. O problema é alteração genética, não tem nada de anticorpo, não tem que tomar corticoide, nada, porque não tem um ataque do próprio organismo, não tem um erro imunológico, é um problema genético, a pessoa nasce com defeito genético, a junção neuromuscular ali do músculo não funciona muito bem por um defeito que a pessoa nasceu, certo?
Isso é defeito genético, e então tem todo um risco familiar, principalmente se tiver casamento entre famílias, tá, de ter. Não é o caso, imagino que ele esteja falando de miastenia graves autoimune, que é muito mais comum do que a genética, cerca de 10 vezes mais comum. Então essa, a miastenia a qual a gente abordou hoje na aula e está se falando, e a qual se fala mais, a miastenia graves autoimune, ela não é genética, ela é autoimune, é um anticorpo que causa lá, mas, como eu falei, tem umas certas predisposições genéticas, mas não é que a causa é genética, certo? Então você tem algumas alterações genéticas que aumentam o risco. Por isso, se você tem familiares com doença autoimune, principalmente se você tiver mais de um familiar com doença autoimune, e aí engloba a miastenia, a chance de você ter uma doença autoimune é um pouco maior, certo? Mas ainda a maior chance é que não tenha nada. Tá. Eu não sei se eu divaguei muito. Não, eu consegui entender. Bom, doutor, as perguntas sobre gestação eram essas, tá? Tiveram algumas outras perguntas, mas que você já respondeu de forma muito objetiva e esclarecedora ao longo da sua explanação. A Irã, ela até acrescentou aqui que até uma pergunta que eu ia fazer, que ela falou sobre a questão da vitamina D. É bom adicionar complementos de vitamina D pré ou na gestação, mesmo com níveis normais? Veja, pela gestação, é recomendado que você tenha ela... a maioria das recomendações é para deixar ela ali perto de 30, né? Porque entre 20 e 30 é considerado normal, mas o ideal é deixar acima de 30. Para doenças autoimunes em geral, a gente gosta de deixar acima de 30, deixar ali por volta de 40, 50, gente que preconiza 60, vai. E isso é fácil de obter, não precisa de doses muito altas de vitamina D para chegar até 60. Mais que 60, não tem nada que indique que precise. Tá? A vitamina D tem várias funções, né? Tem muito a ver com o metabolismo ósseo, osteoporose, colocar o cálcio no osso, absorver o cálcio, mas também ela tem um papel de regular o sistema imunológico. Então, por isso, acredita-se que é importante deixar ela um pouquinho acima de 30 para ajudar o controle imunológico de quem tem doença autoimune. Ótimo. Aproveitando essa pergunta da Irã, doutor, que é até uma pergunta que eu recebi aqui, eu já queria perguntar para você, né, como neurologista, porque a questão da vitamina D, que é uma coisa muito polêmica, eu vou perguntar, doutor Eduardo, chegou a pergunta, eu vou querer a visão dele de neurologista. Eu não sou muito da polêmica não, hein? Não, quero só a sua opinião como neurologista. O que vocês pensam sobre a questão do tratamento para vitamina D, com vitamina D para miastenia e doenças autoimunes no modo geral, né? Eu conheci do protocolo Coimbra. É que assim, esse protocolo é difícil, né? Você não vai perguntar pode ser sua opinião depois, clínica. Não, né? Opinião clínica é assim. Mas se você não se sentir confortável para responder, também não precisa, doutor. É que assim, eu já falei disso outras vezes. Em geral, tem um pessoal muito apaixonado por esse tratamento e a gente acaba sendo um pouco atacado. E eu não quero comprar briga nenhuma. Mas o que eu posso falar é o seguinte: o que a gente considera como evidência científica, né? É uma discussão parecida com a da cloroquina lá, né? Assim, o que a gente considera como evidência científica ainda não teve com a vitamina D, né? Não teve. Assim, vídeos no YouTube mostrando que um paciente melhorou, pessoas, depoimentos, isso não é evidência científica para a gente, certo? O que a gente considera evidência científica é um trabalho que pegue pacientes, trate um placebo e outros com um remédio e veja que o remédio é melhor que o placebo estatisticamente, entendeu? Sem vieses importantes. Isso não foi feito com vitamina D para nenhuma doença autoimune, não foi feito com esclerose múltipla, não foi feito com miastenia, não foi feito com nenhuma doença. Então, é um protocolo que não se testou e não se comprovou dessa forma, que é a forma que a gente usa para escolher, né, nós da medicina mais, vamos dizer assim, tradicional, alopática, é o que a gente usa para escolher os nossos tratamentos. Se você me perguntar, então quer dizer que você não usa nenhum remédio que não tenha comprovação científica? Eu vou falar, não, eu já usei e uso alguns remédios para coisas que não têm alternativa, uma coisa que não tem evidência científica. O ético de se fazer isso é sempre explicar a esse paciente, falar, olha, não tem evidência, mas não tem nada mais para te dar, se você quiser tomar, está aqui. Explicar quais são os riscos e o que pode causar, e o paciente pode tentar ou não.
é assim que eu penso, é assim que eu ajo, e é assim que a maioria das pessoas que trabalham comigo e que convivem comigo pensam a respeito de como indicar ou não uma medicação. No caso da esclerose múltipla, que é mais usado esse protocolo, e no caso da miastenia gravis, você tem uma série de alternativas. Então, para mim, não faz sentido usar uma coisa que não tem evidência. É assim que eu penso e respeito a opinião de todo mundo. Uhum. Ótimo, doutor. Muito obrigada. Desculpa pela pergunta, mas eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas, sabe? Eu tenho certeza que é uma dúvida de muitas pessoas. E aí, mais ou menos no mesmo sentido, eu nem conheço isso aqui, mas a pessoa perguntou lá se você conhece a terapia de baixas doses de naltrexona para doença autoimune. Essa também, essa é mais recente, né? Essa naltrexona. Também é uma terapia com pouca evidência, tem um ou outro trabalho. Para miastenia, eu já vi alguns médicos tentando, como pacientes que têm muito efeito colateral, tentar associar isso a algum remédio para ver se melhora um pouco, mas é ainda um benefício mais teórico do que prático, assim, do que evidenciado. Essa evidência é muito baixa ainda, tá? Para miastenia, eu arrisco dizer que é quase nenhuma. Entendi. A Jaqueline até falou que foi ela, e ela disse que está usando. Uma outra pergunta. Se você conhece, doutor, algum exame mais barato para confirmar miastenia congênita do que o teste genético? Que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com o teste genético, né? Porque às vezes o SUS fala que não vai cobrir, o plano não quer cobrir, o exame é de alto valor, e aí a pessoa indagou se teria alguma outra forma mais acessível, digamos assim, de descobrir a miastenia congênita. Eu nunca vi SUS cobrir o exame que a gente precisa para... Ele cobre alguns exames genéticos mesmo, mas porque o problema é o seguinte: o que a gente precisa para a miastenia congênita é um exame muito amplo. Não adianta, porque, sei lá, por exemplo, amiloidose familiar, né, mutação no gene TTR, uma doença endêmica no Brasil, tem bastante. Então, se você pode fazer um teste genético vendo se tem uma mutação só no gene. O gene ele é enorme, aí você vê se tem uma mutação só. Ou então você pode ver esse gene todo, que é mais amplo do que ver só uma mutação, certo? Você vê só um pedacinho do gene ou analisar o gene inteiro, o gene TR. O problema com a miastenia congênita é que você tem mais de 30 genes que podem dar, que quando alterados podem dar miastenia congênita. Então, são mais de 30 genes, você precisa de um exame que não analisa uma mutação só, como às vezes tem alguns exames no SUS que faz. Não adianta, você precisa analisar o gene inteiro de pelo menos 30 genes, certo? Então, o exame que a gente precisa da miastenia congênita é muito amplo. Então, ou é um painel, ou mais recomendado, na minha opinião, seria fazer o sequenciamento de todo o exoma. Não conheço um lugar que faz pelo SUS, a maioria dos lugares que faz, o centro acadêmico que faz, ou o hospital que faz, ele mesmo custeia, de alguma forma, ou com verba de pesquisa, ou com alguma parceria, não é uma verba que se recebe do SUS, mas agora tem tido muitos laboratórios que estão com interesse de fazer exames gratuitamente. Então, isso tem a ver com o cadastro do médico. Nós mesmos lá no Hospital das Clínicas, no Santa Marcelina, a gente tem tido acesso a isso. O laboratório, ele fornece alguns painéis genéticos e para a miastenia congênita contempla isso. Contempla os genes da miastenia congênita, por exemplo, pelo menos a maioria deles. Então, assim, é uma forma acessível que a gente está conseguindo, e eu acho que é o que está na moda, essas parcerias com laboratórios que eles ganham, né, porque muitas das doenças que se testa têm tratamento, e aí isso então é custeado por quem vende o tratamento. Mas o que a gente precisa é tentar fazer o exame de alguma forma. Sim. E é o que acaba acontecendo. E pelo SUS, assim, se a pessoa não tem condições, a alternativa é judicializar, infelizmente, né? Se precisa fazer e o único caminho é o SUS, a pessoa não tem condições, eu entendo que ela tem que procurar a Defensoria Pública ou algum advogado especializado para estar judicializando aí o acesso à saúde, né? Uma outra pergunta, doutor, a miastenia, ela afeta de alguma forma a memória? Outra pergunta difícil. É difícil. Olha, o que a gente sabe é que a memória de quem tem miastenia tende a ser um pouco pior de quem não tem. Agora, isso por que isso responde ocorre? Muitas coisas na minha vida. Bom, mas por que isso ocorre?
porque tem muito confundidor. É por causa da miastenia diretamente? Não dá para saber, não sabemos essa resposta. Pode ser, existe receptor de acetilcolina no cérebro, e já tem comprovadamente demonstração que o anticorpo anti-receptor de acetilcolina chega no cérebro, já foi detectado no líquor. Então, faz sentido, mas tem muito confundidor. Os pacientes com miastenia geralmente tomam corticoide, e o corticoide aumenta o risco de depressão, ansiedade, que são duas coisas que são péssimas para a memória, depressão e ansiedade. A própria miastenia é ansiogênica, né? Vamos dizer assim, ela mesmo pode causar ansiedade, não pelo anticorpo, mas pelo fato da pessoa saber que tem uma doença crônica, saber que tem uma doença que amanhã ela pode estar pior. Isso gera ansiedade, e a ansiedade piora muito a memória, né? Além disso, outros remédios também podem ter uma influência. Se o paciente tiver diabetes por conta do corticoide, isso também, sabidamente, atrapalha, né? Então, tem muitas coisas que confundem. O fato de estar toda hora internando, pacientes que estão descompensados, ou se pega muita infecção por conta dos imunossupressores, falando de paciente grave, esses pacientes, eles não vão ter uma memória igual quem está normal e não tem nada disso, certo? Então, é difícil, não conseguimos ainda comprovar que a questão da memória que existe nos miastênicos é decorrência direta da miastenia em si. Pode ser dessas outras coisas indiretas também, a gente não conseguiu diferenciar isso ainda. Outras doenças autoimunes também têm esse mesmo problema, porque tem essas dificuldades em comum. Entendi. Ótimo, doutor. Obrigada. Só mais umas 3 perguntinhas aqui, a gente já está terminando para te liberar, tá? Tá bom. Sobre hiperplasia As perguntas tímica. são difíceis hoje, né? Pois é, o povo caprichou nas perguntas, né? Ainda não fiz a cirurgia. É perigoso o timo continuar aumentando ou outros sintomas? Porque os médicos não colocam como cirurgia de urgência, emergência e sim eletiva. Aí, como é pelo SUS, está alegando que vai demorar, e ela, por essa demora, ela está com esse receio, se pode aumentar. Hiperplasia. Hiperplasia em si não precisa tratar. Não precisa tratar. Tá? Geralmente o corticoide já diminui isso, né? Já diminui a hiperplasia. Claro, não é em 2 meses. Um corticoide crônico diminui isso bem. A questão da hiperplasia é o seguinte, ela é um marcador de anticorpo anti-receptor de acetilcolina. Então, geralmente quem tem hiperplasia tem anticorpo anti-receptor de acetilcolina, por exemplo, não tem MUSC. E também ela parece, tudo indica que quem tem hiperplasia responde melhor à timectomia, porque a retirada do timo, a cirurgia para tirar o timo. Então, a cirurgia para tirar o timo pode ser no timo normal, pode ser no timo com hiperplasia. Com timoma, tem que sempre tirar, não adianta. O timoma é um tumor, está no timo, se tem miastenia ou se não tem miastenia, você tem que tirar o timo e o timoma. Não dá para, não tem a ver com a miastenia só. E aí, se tem timoma, tem que tirar o timo e o tumor. Agora, se não tem timoma, né, que é um tumor, se for hiperplasia apenas, né, a hiperplasia mostra que o timo está funcionando muito. Então, isso tem a ver com doenças autoimunes, inclusive com miastenia, principalmente com miastenia, eu diria. Então, ele é um marcador de miastenia, vamos dizer assim, principalmente o anti-receptor de acetilcolina, mas ele em si não precisa ser tratado. Mas, se for um paciente que tiver, vamos dizer assim, um bom candidato para timectomia, para retirada do timo, é bom fazer, porque a chance dele responder bem a isso é muito alta. Lembrando que a resposta à cirurgia demora. Por volta de 9 meses, 1 ano, é o que se vê a resposta na miastenia de quando se retira o timo. Então, tem que ter paciência, tem que estar bem compensado com os remédios antes. Ótimo. E aí, já aproveitando que você falou, desculpa, sobre timectomia, uma outra pergunta é, como que a timectomia ajuda na miastenia? Eu acho que o jeito mais fácil de colocar ele é um poupador de corticoide. Ele diminui a necessidade de corticoide, possivelmente até de imunossupressores, a longo prazo. É isso que tem que pensar, a longo prazo. Então, paciente que faz a cirurgia do timo depois de 1 ano, mais ou menos, tem alguns pacientes que percebem o efeito depois de 2 anos, né? No estudo, o melhor estudo que tem disso, que é o do New England, que saiu em 2016, a média foi 9 meses para se perceber um bom efeito. Então, veja, demora. Por isso que a gente fala, o paciente, primeiro a gente compensa o paciente para ele aguentar uma cirurgia muito bem, né? E daí você leva ele para a cirurgia, ele retira o timo, e aí, lá na frente, você vai pensar em reduzir os remédios. Então, ele serve para reduzir principalmente o corticoide e
e também os imunossupressores em segunda instância, mas o principal objetivo é esse, diminuir corticoide. Então, é importante o paciente que vai ser submetido à cirurgia não ir esperando uma cura, né, não ir esperando uma questão milagrosa que vai retirar junto com o time todo a miastenia. Não é esse o efeito, infelizmente. Ele é uma ajuda, é uma coisa a mais para a gente conseguir dar qualidade de vida para o paciente. Ótimo, doutor. A gente tem várias perguntas ainda, mas só vou fazer mais duas, tá? E aí, bom. depois, em outro momento, a gente esclarece mais dúvidas. Todo miastênico precisa dar certo com Mestinon ou não? Toma a menor dose possível, me ajuda, mas depois me trava, parece que meu músculo vibra. Já ouvi dizer que alguns não dão certo com ele. Precisa entrar direto com corticoide? Quais são as outras alternativas, além do Mestinon? Bom, se a miastenia for muito leve, dá para ficar só com Mestinon. Tá, dá para ficar só com Mestinon se o paciente tolerar. Tem paciente que não tolera mesmo, tá? Mas, em geral, a gente sempre acaba tendo que tratar, porque o Mestinon não é tratamento. Ele é um remédio que é sintomático, é como se fosse um remédio para dor. Eu costumo falar que é como se fosse uma bengala, para você usar quando você precisar, certo? Ele não é um tratamento. Se você tomar hoje de manhã, à tarde, você vai estar do mesmo jeito que estaria se nunca tivesse tomado Mestinon, mesmo que você tomou a vida toda. Ele só faz efeito enquanto está no organismo, certo? É como um remédio para dor. Você está com dor no braço, você toma um remédio para dor, melhora a dor, acabou o efeito. Se o problema que causa dor está ali ainda, você vai voltar a ter dor quando passar o efeito do remédio. Mestinon é a mesma coisa. Você toma ele, você melhora o sintoma de fraqueza no músculo. Quando passa o efeito do Mestinon, você volta a ter a fraqueza que você teria como se nunca tivesse tomado, certo? Por isso que você tem que tomar várias vezes, né? O efeito dele é 4, 6 horas. Então, ele não é um tratamento, ele é um sintomático. Mas quando ele só para o sintoma. Mas quando a miastenia é muito leve, você às vezes não precisa tratar o problema. Você pode dar só um sintomático, porque o efeito colateral, o máximo é uma dor de barriga, né? Uma cólica, um pouco de cãibra, um tremorzinho, salivação, suor, não é são coisas graves. Então, são efeitos muito toleráveis, principalmente a longo prazo. Não tem nenhuma doença relacionada ao uso do Mestinon, entende? Diferente do corticoide, que aumenta diabetes, que aumenta catarata, aumenta osteoporose. Bom, posso ficar aqui 1 hora falando de tudo de mal que o corticoide pode fazer, mas ele é o melhor tratamento da miastenia, por enquanto. Então, quando a miastenia é muito pequena, muito leve, principalmente de forma ocular pura, você pode só usar o sintomático, não precisa tratá-la de fato, né, com corticoide, ou imunossupressor, ou timectomia, o que seja. Quando a miastenia é generalizada, em geral, você trata com esses corticoide ou imunossupressor, e o objetivo é deixar o paciente tão bem que ele nem precise da bengala, nem precise do Mestinon. Mas, às vezes, o custo-benefício de aumentar o corticoide ou o imunossupressor, o paciente está tomando pouco Mestinon, a gente não persegue exatamente tirar completamente o Mestinon do paciente. Ótimo. Última pergunta, doutor. Eu vejo relatos, eles mandaram essa pergunta, né, mas assim, contextualizando, eu vejo muitas pessoas falarem, tipo assim, meu exame de acetilcolina deu negativo, antimúsculo deu negativo, mas falaram que é miastenia. Tem mesmo essa possibilidade, tipo assim, dos exames darem negativo e só com a questão clínica ali, a análise clínica de vocês falar que é miastenia? É um diagnóstico mais difícil nessas situações? É muito difícil. O diagnóstico, quando não vem o exame, é difícil, porque depende só do quadro clínico. Que o quadro clínico da miastenia, às vezes, principalmente as formas leves, com as formas mais graves, é muito pior, porque é grave, óbvio, mas assim, para fazer diagnóstico é mais simples, porque fica gritante ali os sintomas, né? Mas principalmente quando a forma não é tão grave, embora mesmo sem ser grave, atrapalha a qualidade de vida do paciente, atrapalha em várias, né, de várias formas o paciente, mas assim, quando não é tão evidente, fica difícil, né? Mas para falar em termos estatísticos, o exame de receptor de colina, na melhor das hipóteses, ele vai vir positivo em 85% dos casos. Nos exames que a gente faz aqui rotineiramente, isso deve ser em torno de 60%, 70% dos casos, certo? Então, veja, o anticorpo, 40%, 30% vem negativo mesmo, com miastenia. A eletroneuramiografia, com estimulação repetitiva, quando você faz ela focada para miastenia, a chance de vir positiva é 50%, 60% se você fizer só em um nervo. Mas se você fizer em 3 nervos, você aumenta, chega mais perto de 70%, ou seja, 30%,
40% também vem negativo. Então, claro, de novo, os casos que são mais graves, a chance de vir negativo é muito menor, mas é uma dificuldade da doença que nós temos. Entendi. Ótimo, então, doutora. Assim, esclareceu várias dúvidas, super objetivo aí. O pessoal elogiando aqui, o pessoal comentando no chat. Só tenho que te agradecer mesmo. Muito obrigada por toda a disponibilidade. E eu passo a palavra para a Tilena para ela poder fazer o fechamento do nosso encontro de hoje. Foi tudo bacana, muito, muito, muito importante, assim, acabamos fugindo um pouquinho do tema gestação, né? Até pelas dúvidas todas que nós temos, mas foi muito importante. Mas a gente esgotou também, né, o tema da gestação, não esgotou? Sim, esgotou Sim, o tema da gestação. muito, E assim, muito. só fazendo um parênteses, Ati, eu até aproveito para agradecer duplamente o doutor Eduardo, porque ele acabou respondendo as perguntas que o doutor Diego responderia. Então, assim, Sim. muito obrigada, viu, doutor Eduardo? Exatamente por esse motivo, né? Foi um combo. Nós tivemos Isso. 2 em 1, né? Muito importante, assim. E como eu falei no último encontro, às vezes as coisas vão acontecendo com a gente, assim, entende que aconteceu, mas a gente não entende o porquê, né? Assim, hoje, inclusive, para o meu caso específico, eu entendi um monte de porquês aí, à medida que ele foi respondendo, né? Que eu acho que a gente precisa saber disso também, né? Enfim, mas muito. Pode dizer. Não, desculpa, eu achei que não queria te interromper. Não, pode falar, já. Só ia te Tá, agradecer não, agora. quer dizer que realmente eu vejo isso, né? É bem diferente. A geração anterior de médico não estava acostumado com isso, né? Com essa demanda dos porquês do paciente, né? E como que isso ajuda, né? A pessoa é engraçado isso. Acho que é uma coisa que a gente, como médico, não pensava nisso gerações anteriores. Estou falando de 50 anos atrás, mais ou menos, né? De que, assim, mesmo que não faça diferença no tratamento em si, vamos dizer, o efeito do remédio que ele vai tomar, é um conforto a pessoa saber o que ela tem, né? E entender o que acontece com ela. Isso aumenta até o engajamento no tratamento, faz ele se dedicar mais ao tratamento e tudo mais. Então, realmente é uma demanda cada vez maior. Eu acho que e só tem a melhorar. Os pacientes, quando entendem melhor a sua doença, conseguem explicar melhor os sintomas, conseguem se dedicar mais ao tratamento, então a chance de melhorar é maior. E o trabalho que vocês fazem tem tudo a ver com isso, deixa mais acessível, né, as respostas desses porquês. Então, parabéns para vocês, parabéns pela atitude, né? Agradeço o convite e estamos à disposição. E é muito nesse sentido, assim, que bacana ouvir isso de você, assim, né? Do seu lugar de fala mesmo, da sua profissão. Que a gente acaba tendo bastante problemas com isso, né? Porque meio que parece curiosidade, não precisa saber, enfim. Só que saber desses porquês ajuda também nessas questões de ansiedade, de outras coisas, né? Como você falou. E aí eu fiquei super feliz aqui, né? Puxando a sardinha para mim, que é o meu campo de atuação. Então, é uma cadeia, né? Uma série de coisas que vai contribuindo para que a gente viva melhor mesmo, que é o que a gente busca, né? Poder viver bem próximo da normalidade. É muito por esse caminho, tá? Muito obrigada mesmo, gratidão, foi muito importante. Quem quer ser mamãe aí, já tá para a tia está pronta. Eu falei para a Betânia aqui no privado, a tia está pronta, né? Mas assim, como é do universo, muito do nosso universo, né? Assim, eu particularmente não sabia nada. Sabia que existia a possibilidade de ter complicações, enfim, mas os porquês, de fato, eu não sabia. E para mim foi tudo muito claro, ficou tudo muito explicadinho, tá certo? Que você esteja com a gente mais vezes. Vamos procurar mais vezes, certeza, né, Bê? E é isso, muito obrigada, tá? Muito obrigada também às pessoas que ficaram com a gente, que compartilharam aí as suas dúvidas. Enfim, gratidão. Tá bom. Gente, boa noite. Doutor Eduardo, só teve uma última pergunta aqui, se você atende online. Se você faz atendimento particular online. Primeira consulta, eu faço isso que eu já acompanho, sim. Primeira consulta, não.
Tá, então tá bom, então. Pessoal, muito obrigada novamente, doutor Eduardo, Lídia, e a todos os outros que estiveram aqui presentes. Desejo uma boa noite para todos. E segunda-feira, né, Ati, nós estaremos juntos novamente no nosso último encontro de conscientização do mês da miastenia. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.